Adivinha quantas vezes o Conselho Federal de Psicologia participou? Quantas? Nenhuma. Não se manifestou. Não se manifestou. Tá? E é o tal que quer revogar a lei. Se você Não discute, não colabora, tá. E eu sempre entende parto que não pode. eu sempre parto do seguinte princípio. Se você aponta o problema, você tem que apontar a solução. Ok. E eu não penso, tá? E não é porque eu ajudei a fazer a lei Que eu estou falando que seja revogada. que eu não quero que seja revogada. É porque Eu sou Cíntia Beltrame, estamos aqui no podcast Superação e hoje com a superdoutora Denise Maria Pericini, psicóloga jurídica. Bem-vinda, doutora, ao nosso podcast. Muito obrigada, Cíntia. Um ótimo dia para você. Vou falar um pouquinho aqui sobre o imenso currículo dela, muito trabalho, né? Uhum. Mestre em Ciências Humanas Interdisciplinares pela Unisa, professora universitária de módulo online de redação de documentos psicojurídicos na pós-graduação em Psicologia Jurídica da Fundação Edson Queiroz, Unifor, Fortaleza, Ceará. É assim, Unifor? É, Universidade de Fortaleza e a Fundação Edson Queiroz. Ok. Trabalhos com grandes escritórios, inicialmente da Advocacia Santamarense, depois foi se distribuindo e hoje trabalhos super importantes com os melhores escritórios do país, né? Ali você fala muito da cobrança sobre a mulher, né? E já vem essa luta faz tempo, aqui já faz uns 12, né? Faz tempo, essa luta sua vem superando e superando cada vez mais. Sim. E ainda hoje há essa cobrança sobre a mulher? Eu penso que sim, porque ainda se cria, né, esse mito do amor materno, ainda se cria esse mito sobre o instinto maternal, né? E que a proposta de se ter a guarda compartilhada era justamente até para descentralizar dessa figura materna, né, na hora dos cuidados. Mas é lógico que ela exige também uma responsabilidade, tanto de um como de outro, tanto do pai como da mãe, né? E agora a gente tem essas uniões homoafetivas, em que a gente tem os dois pais, as duas mães, e que você pensa na guarda compartilhada também nessas uniões, então ela depende dessa responsabilidade, desse senso, né, de responsabilidade, tanto de cada um dos genitores, agora independente de gênero, né? E na época, né, em relação à mãe, eu acho para que não fique aquela sobrecarga, né? Que só a responsabilidade é da mãe cuidar, né? Sim. E passa a dividir, ficar mais. A criança também passa a conviver mais com pai e mãe, fica tudo mais harmonioso, né? Com certeza, porque ela começa a perceber que ela pertence, ela continua pertencendo à família do pai ou da família da mãe, da família de cada um dos genitores, agora independente de gênero, né? Sim, sim. Mas que ela continua pertencendo, tá? Que é uma das situações justamente atacadas na hora da alienação parental, né? A alienação parental procura excluir o outro genitor da vida da criança. Seja de um lado ou de outro, mas é essa forma. Eu queria falar ainda que a doutora é 24 horas trabalhando, né? Nessa causa há muitos anos, mas também é membro, colaboradora da Comissão de Direitos de Família da nossa querida OAB Santo Amaro, querida OAB Jabaquara, que é uma comissão co-irmã, né? Sim. Intérprete de Libras, depois vai me contar sobre essa parte também. Tá legal. Autora de livros, então, os livros dela, depois vai falar um pouquinho dos livros para mim, os 2 livros aí, Psicologia Jurídica e os Litígios em Varas de Família, e Psicologia Jurídica e os Aspectos Processuais
da perícia em várias de família. Super importante para os doutores, porque complementa ali, né? Sim. Para que eles atuem de forma mais completa. Autora de livros e diversos artigos acerca de temas de psicologia jurídica em publicações periódicas especializadas. Sim. Então, a pergunta que está aqui para mim, primeiramente, essa especialização, como que você chegou na psicologia jurídica, porque a psicologia já é meio que uma paixão, assim, um dom de quem começa, mas a psicologia jurídica especificadamente. Tá. Na verdade, foi o seguinte, quando eu fiz a minha formação em psicologia, Ok. e a gente não tinha a gente não tinha quase nada sobre essa área da jurídica. Ah, você estava me comentando nos bastidores que era uma coisa muito nova a ser trabalhada. Na verdade, assim, só se fazia o código de ética que existia na época, era a Resolução 2 de 87, que falava dos peritos, falava dos psicólogos concursados dos tribunais, Tá. né? Então, tinha 4 artigos, do 17 ao 20, que falavam dos psicólogos a serviço da justiça. Sim. Mas parava por aí. Aí, quando eu terminei, né, em 91, a formação em psicologia, basicamente era clínica, educacional e organizacional. Eram os três ramos principais, né? Tá. Aí a Unisa começou a abrir novos cursos, né? Abriu novas turmas, inclusive a Faculdade de Direito. E aí eu resolvi iniciar. Isso já em 96. Mas ainda bem. Era um bebê. E era a primeira turma. Primeira turma. Né? A primeira turma da manhã, a primeira turma da noite. Eu estudava na parte da manhã. E aí, e tanto que foi a primeira turma que se formou, né? Porque a turma da noite tinha ainda mais um ano a mais, porque não tinha aulas nas sextas-feiras à noite, por conta da administração, da forma, né, como era feito o planejamento e tal. Aí, só que no meio do curso, né, eu era a única psicóloga da turma. Né? Embora tivesse gente com outras formações, né? Gente que já vinha de outras graduações, mas eu era a única psicóloga da turma. Então, o que os professores começaram a fazer? Começaram a me dar os processos dos clientes deles, dizendo, olha, o meu cliente está precisando de uma assistente técnica. Assim que iniciou. Né? Então, assim, eu comecei a trabalhar para os clientes nos escritórios desses antigos professores, outros colegas. Na época também presidente da OAB, né? E no próprio início você já trabalhou para grandes escritórios e grandes nomes da advocacia, né? E a indicação para outros colegas que também tinham os escritórios em outros lugares também estavam precisando. E era uma coisa que o trabalho do assistente técnico, que é o profissional que fica a serviço de uma das partes, que não é o perito concursado, que não era o psicólogo que trabalhasse no tribunal, praticamente você também não tinha uma regulamentação, o que fazer, como que, até onde você pode ir. Atuar. Né? Qual é a diferença do concursado? Do perito? Do perito. O perito, ele é o seguinte, ele é o nomeado pelo juiz. Ok. Tá? E ele vai... tem aqueles que são concursados, que fazem as provas do tribunal para o concurso. E agora, né, depois de um tempo, começou a ter os peritos cadastrados. Cadastrados. Né? Eu também tenho um cadastro como perita. Tá. Né? Então, assim, entra no site do TJ e se cadastra. Tem lá um link lá, os auxiliares da justiça. Então, você se cadastra, põe lá os seus dados, os seus contatos,
os certificados, os diplomas que você tem, a especialização em psicologia jurídica, lógico que eles dão preferência, Lógico. né? Então, eu tenho lá o certificado, inclusive pelo Conselho de São Paulo, né? Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, reconhecido, né? Da especialização em psicologia jurídica. Ok. Então, eles são nomeados pelo juiz. E eles vão fazer esse serviço de avaliação psicológica. Então, quando o processo chega para né, para o setor técnico, né, então vai ser nomeado um psicólogo, e geralmente um psicólogo assistente social. Ok. E que vai entrevistar as duas partes, né? Sim. Os genitores de ambos os lados, porque vamos discutir a questão, por exemplo, da guarda compartilhada, né? Então, se está acontecendo ou não alienação parental, da parte de quem? É da parte da mãe, da parte do pai, da parte dos dois, da parte de nenhum, de um terceiro? O que está acontecendo, né? Então, o juiz vai fazer essa pergunta, vai dar os pontos controvertidos para o setor técnico, e aí o psicólogo e o assistente social, que são nomeados pelo juiz, tanto tiveram a sua entrada ou pelo concurso ou pelo cadastro, né? Ok. Agora, o do cadastro já são profissionais assim que trabalham autonomamente, mas tem o cadastro, e aí vão trabalhar no seu próprio consultório, por exemplo, e geralmente assim já falam, olha, tem honorários próprios, né? Então a gente já o psicólogo já faz a estimativa de honorários, tá? Do quanto vai, né? Dentro do setor técnico dos fóruns, geralmente já é um pessoal, já tem a remuneração própria do tribunal, geralmente é um pessoal que vem, as partes vêm, por exemplo, com menos poder aquisitivo, às vezes vem de defensoria. Sim, tem isso também. Né? Então, assim, qual a diferença? Só porque estarão nos assistindo pessoas da área jurídica, advogados, né, querem saber um pouco mais sobre, e pessoas da sociedade também. Então, vocês são acionados quando há essa demanda da alienação parental ou de alguma dificuldade que é entendida e vista que a criança precisa desse auxílio. Sim. Aí o juiz solicita aí assistente social, a psicologia jurídica, e as partes também podem ter também o seu próprio profissional? Sim, e aí que entra o assistente, aí que entra o assistente técnico. Então, por exemplo, na questão da demanda, guarda, regulamentação da visita, que agora vai se chamar convivência pela nova proposta de mudança do Código Civil, né? E a gente sempre teve essa ideia de ser convivência e não visita, né? Mas eu estou falando, vou falar visita por causa do termo que é usado no Código Civil e no Código de Processo, né? Sim. Mas o correto mesmo é convivência. Então, agora, parece pela proposta do Código Civil novo, vai oficializar este termo, né? Enfim, questão de violência, maus tratos, abuso sexual, se aconteceu, nesse momento... O juiz chama... Isso. E é o ideal mesmo. Jurídico certo. E assistente social para atuarem. E é o ideal mesmo, né? Porque muito para definir essas questões, quem vai efetivamente responder as perguntas do juiz é o setor técnico, né? Entendi. O advogado o advogado chama, fala para o seu cliente, nós precisamos de um assistente técnico, que é ou psicólogo ou assistente social, mas que vai assessorar aquele cliente. Sim, aquela parte. Ok. Então, pode ser que tenha a psicologia jurídica, enfim, nomeado pelo juiz, e pode ser aquele contratado pela parte também. Sim, mas o assistente técnico só pode entrar no processo se
tiver o perito, Ok. né? Então, porque o prazo, inclusive prazo processual para você fazer isso primeiro ter o juiz nomeado o perito, ok? Sim, ok. Aí ele vai, o CPC até fala de abrir prazo para que as partes indiquem assistentes técnicos. Então, nesse momento processual é que entra O assistente técnico. o assistente técnico. E geralmente como eu sou mais chamada, né? A minha atuação acaba sendo mesmo essa visão do assistente técnico, esse trabalho do assistente técnico, né? Entendi. Nossa, muito importante. É porque nesse momento, né, que é percebido a necessidade da criança ser assistida tecnicamente, é que é chamado os Sim. profissionais dentro do processo, aí o advogado atua ali na contratação, né? Sim, até porque existem, por exemplo, na assessoria do cliente que está tendo por exemplo, uma acusação de abuso sexual. E a gente sabe que nem sempre, tá, essa acusação é verdadeira. Como em vários crimes Sim, em por que a isso a pessoa é apuração, falsamente né? acusada, né? Sim. Então, até se apurar se aquele abuso sexual é verdadeiro ou não, e evitar conduções erradas, tá? Por parte, porque pode acontecer até do perito agir de uma forma inadequada. Sim. Então, você precisa ter o contraponto. Sim, Né? com certeza. Isso está na Constituição, inclusive, isso é um princípio da própria Constituição e trazida ao processo de que tudo que se acusa, você também tem que ter o direito de defesa. Ok, faz parte do direito de defesa esse contraponto, né? Uhum. E muitas situações que a gente vê que se não fosse pela defesa, pela assessoria técnica da parte, muitas vezes a pessoa é falsamente acusada e o processo prossegue assim mesmo. Nossa, perigoso. Perigoso não ter essa assistência técnica especializada, né? Uhum. Para que coloque isso. Importante, viu? Eu aprendi com isso também. E às vezes muito advogado nesse momento fica perdido, deixa ali só com um parecer, né? E como você fala, o processo não fica completamente, não fica robusto e a defesa é feita adequadamente, fica manco, né? Desculpe a palavra, mas ele fica faltando algo, né? Com certeza. Não fica completo. Uhum. Bom, vamos lá, outra pergunta que chegou. Como você vem notando a qualidade dos estudos psicossociais, principalmente da psicologia, nas varas da família? Pois é. Eu venho notando um decréscimo na qualidade. Um decréscimo? Tá? Infelizmente. Por conta da demanda, falta de preparo, qual é o... Eu acho que tudo junto. Tudo junto e misturado. Coisa toda, e a situação toda se agravou, principalmente, bom, já vinha, pensa o seguinte, esses que são concursados, tá, né, são sempre os mesmos profissionais para uma demanda processual que cresce em progressão geométrica. Sim, se formos falar só de Santo Amaro, sim, tem o tamanho de um país, o Brasil tem o tamanho de um continente. A área geográfica, né? A jurisdição é extensa, então o que entra, né, por dia, nossa, né? Uau. E que depois é encaminhado ao setor técnico, né? E são os mesmos, a mesma quantidade de profissionais que muitas vezes não dá conta. Não dá conta, não tem tempo de realizar novas especializações, cursos, nem tem tempo para isso, porque a demanda já mal dá conta da demanda, quanto mais novas especializações, né? Então, se eu te falar, eu tô com perícias marcadas para 2025, 2026. Mas a criança tem necessidade hoje. E aí perde o timing
desse momento da coisa acontecendo agora. Às vezes é uma situação ali de conflito entre a família por conta da convivência e você precisa de uma resposta imediata, mas eu estou com perícias agora, 2024, que estavam marcadas em 2022. 22, 23, 24, mas a necessidade é pontual. É uma demanda que não dá para aguardar, porque pode, né? Não é que pode ir perpetuando um problema grave que vai afetar a criança psicologicamente. É isso? Estou errada? Sim, é isso mesmo. Explicar. Eu estou aqui conjecturando sobre possibilidades como um cidadão. Essa, né, a proposta de quando pensamos na lei da alienação parental era de ter essa tramitação prioritária. Que não é furar fila, mas é simplesmente dizer, olha, o tempo é o grande parceiro do alienador. Olha. Então, se você deixar... Frase importante. O tempo é o grande parceiro do alienador. Tá? Porque aí, se você pensar que está levando uma média de 1 ano e meio a 2 anos, para daí se começar a pensar iniciar o trabalho pericial, até lá dá muito tempo para o alienador fazer a festinha que bem entende na cabeça da criança, fazer o afastamento, impedir o contato, né? Já denegrir a imagem do outro genitor para a criança, afastar ele, incutir a ideia de que ele foi abusado, de que o outro genitor abusou sexualmente dele. Então, mas esse possível abuso, se tem 2 anos ainda para ser atendido, como é que acontece com a criança? Já se perdeu. Não, já se perdeu. Aí eu estou com casos que a criança já acredita que foi. Porque os sintomas começam a ser exatamente semelhantes. De tanto incutir na cabeça e com afastamento, a criança fica com a ideia de, poxa, realmente deve ter acontecido mesmo, porque, olha, nem estou vendo meu pai mais. Acaba sedimentando, né? Uma coisa que não se foi averiguada ainda. Né? Aí, quando aconteceu a pandemia, também houve este agravamento da situação. Por quê? Porque os setores técnicos estavam, e eu acho perfeitamente plausível, não poderem atender, principalmente esses casos de violência. E a violência subiu muito nesse período, porque a criança não tinha para onde ir, não tinha escola, tinha que ficar todo mundo confinado em casa. Confinado. E muitas vezes junto, convivendo com o agressor. Né? Não havia meios de apuração ali no primeiro momento. Né? Aí, só que os processos, a parte processual, como é eletrônica, estava indo. Então, audiências virtuais, protocolo eletrônico, então os advogados peticionando, tudo bonitinho. Só que aí chegava lá no despacho do juiz lá, encaminha-se ao setor técnico. Tá, só que não tinha como encaminhar o setor técnico, porque o setor técnico não poderia atender, tendo em vista que a gente estava a gente estava nessa fase ainda do isolamento social. Então, as pessoas não estavam podendo sair de casa para ir lá, os psicólogos... Virtualmente? Não. Com os psicólogos? Não. Nem virtualmente? Não, porque a gente tem uma resolução do Conselho Federal que justamente nessa ocasião que estava regulamentando essa questão de atendimentos online, mas estava fazendo essa restrição de não poder atender em caso de violência. E era justamente o que estava acontecendo, só que os psicólogos pensando, não dá, né? E ficava mesmo inviável, porque está dentro do ambiente, você não tem a privacidade necessária, cai conexão... né? A gente acontecia isso quando estava conversando, né? De repente cai a conexão, de repente, enfim, né? Ou sim. Então a gente não podia dar esse atendimento, né? Os peritos não podiam dar atendimento. Aí quando começou a voltar os atendimentos, que aí, né?
diminuiu a questão da pandemia, estava todo mundo já vacinado, já estava, né, tendo mais pessoas vacinadas, e aí começou a haver essa flexibilidade de horários, ou às vezes um escalonamento de horários. Foi voltando, mas mesmo assim ainda tinha muita coisa atrasada diante da pandemia, e ainda com as novas demandas que estavam vindo. Nossa. Então, o que eu fui percebendo, né? Eles estavam praticamente assim, uma entrevista e já sai o laudo quase no mesmo dia. Não é suficiente, Não mas a demanda era, digamos assim, a demanda era agressiva, digamos assim, Sim, de tanta... Era grave, né? Casos graves, mas estavam sendo atendidos na base de uma entrevista só. E dá para retomar no caso desses... Agora começa a ficar cada vez mais difícil, né? Retomar reavaliar estes casos, né? E como é que você vai reavaliar, né? Novamente, sendo que ainda tem os novos que estão chegando e a situação já mudou a configuração. Você vê, né? Mais uma mazela que ainda está sendo arrastada por conta da pandemia. Sim. Quantas coisas se perderam na pandemia, né? Sim. E aí, outra situação que começou a acontecer também é isso você comentou da falta de qualificação, né? Também foi um problema que também vai diminuindo, né, a qualidade. Por quê? Uma entrevista não faz uma avaliação psicológica no sentido de efetivamente pegar instrumentos, os testes que são a nossa prerrogativa, né? É material privativo de psicólogo ter os testes. E a gente poder aplicar esses testes, marcar outras vezes para a pessoa vir, ter mais entrevistas e utilizar esses instrumentos. Aí tem o tempo de avaliação, né, de análise desse material. Sim, que é colhido e depois analisado. Né? Para daí compilar este material num laudo embasado, entendeu? Então, o que eu, particularmente, eu como assistente técnico, comecei a fazer, fazendo a avaliação do meu cliente. Porque eu estava vendo que já que o perito não vai fazer, e eu antigamente eu tinha essa expectativa, né? Então tudo bem, deixa o perito avaliar. Quando eu comecei a ver que saía uma entrevistinha só e o laudo saindo praticamente no mesmo dia, eu falei, não, peraí. Preocupada. Fiquei preocupada com a coisa, e muita informação se perdendo. Aí eu falei, não, quer saber? Eu vou começar eu mesma a chamar o meu cliente para fazer a avaliação, eu deixo guardado. Aí a hora que sair o laudo, eu vou pegar este material e vou fazer... E já fiz muito contraponto de questionar conclusões da perita, exatamente por quê? Porque eu tinha avaliado e tinha visto que o resultado era diferente. E aí, como fica? Contestou por conta da quantidade ou da falta de quantidade de entrevistas, de aplicação de testes da perita? A doutora contestou isto exatamente? Sim. Ou colocou assim, olha, eu fiz muito mais... tive oportunidade de atender mais vezes. Como que funciona então, isso? por exemplo, eu vou citar um exemplo. O meu cliente e a mãe, a mãe da criança, né, que não era a minha cliente, meu cliente era o pai. E a mãe dizendo para a perita, não dá para ter guarda compartilhada, não dá para ter mais convivência da menina com ele porque ele é agressivo. Isso estava nas petições iniciais, estava nos documentos da advogada dela. Ok. Falei, tá bom. Aí, a hora que saiu, a hora que veio para o estudo, antes até de ser nomeada a perita, né, a psicóloga perita, que o juiz nomeou, eu chamei o meu cliente, falei, vamos lá, vou eu fazer essa avaliação.
Então, entre outras coisas que eu usei, foi uma escala de agressividade. Ok. E assim, os scores super baixos. Scores de 0 a... Uma escala de 0 a 10 dava 1, 2. Mas é uma agressividade até assim, normal, olha, às vezes um dia que você tá um pouco mais irritado, o dia que você tá no trânsito. Eu digo até que não é agressividade. É um dia que você tá mais irritado, um dia mais turbulento, algo assim, nada de agressivo. Tá no trânsito, alguém vai lá dar uma fechada, você xinga o cara, fala um palavrão, pronto. Mas não passa disso, não chega de fato a querer bater, a querer, né, brigar, tal. Contrariedades. Né? De estar mais nervoso com alguma coisa, enfim. Então, estava dentro desses parâmetros. E eu deixei guardadinho lá, escondidinho na manga, esperando. A hora que saiu o laudo, saiu assim, saiu com esse endosso da perita de que não dá para ter maior convivência do pai, do meu cliente, com a menina, porque ele é agressivo. Eu virei. Aí o assistente técnico faz o parecer, né? Porque o juiz abre prazo para que as partes se manifestem, que é o princípio do contraditório, né? Tá lá no processo. Então, aí eu fiz esse contraponto. Falei, peraí, de onde é que ela tirou essa ideia de que o meu cliente é agressivo, se ela nem sequer avaliou, endossou uma entrevista que ela fez com a mãe, e ela até entrevistou o pai, mas assumiu, né, endossou para si um argumento sem ter avaliado, sem ter de fato comprovado, e eu tenho uma avaliação por um instrumento validado pelo Conselho Federal de Psicologia dizendo, olha, ele não é agressivo. Ela foi parcial. Foi. Entendi. Entendeu? Então, esse contraponto que, por isso que eu falei que se não tem o profissional de assessoria particular, acaba prevalecendo aquele laudo da forma como está. E surgiu esse agravante da questão da alienação parental. Mas me fala uma coisa, outra pergunta que chegou. Por que os psicólogos relutam em compreender a alienação parental, já que os próprios psicólogos que teriam que ter assim, um entendimento mais claro desse assunto? Pois é. O que acontece? Boa. Pois é a pergunta de $1 milhão para quem souber responder, porque, olha, vou te contar. Eu falo isso porque eu ajudei a fazer a lei da alienação parental. Uau! Né? Na época, o doutor Elísio Pérez, que ele era juiz não sei se ainda está atuando, mas ele era juiz do trabalho, ele passando por uma situação pessoal, não bem ao caso, mas ele também elaborando essa questão do esboço da lei da alienação parental. Então, fez assim uma minuta, né? E aí foi em duas... na verdade, foram duas frentes. Uma frente que foi ele disponibilizar essa página da internet para a gente poder tirar dúvidas ou dar sugestões, né? E a outra que era de fato, a gente reunir essas pessoas e ouvir deles as histórias, tá? Entendi. Então, um que foi acusado de abuso, o outro que chegou na casa da mãe não tinha mais ninguém, o outro que ele tenta ligar para o filho e a mãe não deixa. Na época era só telefone, né? Então, digamos assim, é muito falado do excesso da responsabilidade, da carga que fica para a mulher no caso de um divórcio, né? Sim. Com crianças. Mas pelo que a doutora está falando, há muito do sofrimento do homem também, que passam várias coisas que nunca são faladas, né? Pois é.
A gente começou a evidenciar são pais, nem todos, tá? Mas assim, Sim. aqueles que efetivamente se Exercem, dedicam, né? Que estão interessados nos filhos, né? E que querem participar mais, né? Que querem ter essa convivência maior, né? Então foi nesse momento que a gente começou a elaborar essa lei da alienação parental. Mas não é a copia e cola da teoria do Richard Gardner. Não é isso. É óbvio que teve gente que trouxe esses estudos, tá? E a gente começou a ver coincidências. Mas poderíamos não conhecer, esses estudos nunca terem existido, e a nossa lei seria exatamente a mesma. Eu penso, né? O que a lei... desculpa, o que os estudos do Gardner trouxeram? As teorias. O nome. O nome. Ué. Né? Porque os resultados eram os mesmos. É a mesma coisa que você ter a Covid lá na Ásia e você ter a Covid aqui no Brasil. O nosso vírus é o mesmo, então vamos chamar de Covid? Entendi. Entendeu? Vamos chamar essa doença né, o vírus de SARS-CoV-2, porque o vírus é o mesmo. Mas e se não tivesse existido lá na Ásia e só aqui? A gente ia criar um nome. Sim. Mas ia mudar a configuração do vírus? Não ia. Não. Entendeu? Então, foi isso que aconteceu. Poderíamos nunca ter tido conhecimento, nunca poderia ter existido poderia nunca ter existido esses estudos, e a gente teria o fenômeno da alienação parental. Porque é um fenômeno. É um fenômeno. É de comportamento da sociedade em relação ao... Existe. Ponto. Olha, muita gente, inclusive nós, psicólogos, advogados, a gente começando a analisar, falando, nossa, a gente passou por isso também. Né? Com os nossos pais, com os nossos avós. Quantas vezes a avó não xingou o avô de alguma coisa, não proibiu ele de ter contato? E era a mesma coisa, só não tinha nome. Sim, né? Não tinha uma regulamentação, né? Não tinha nome. Aí, naquela página que o doutor Elísio deixou disponibilizado para a gente, eu falei, vamos colocar um artigo que obrigue os psicólogos a conhecerem o que é. Então, foi o que se tornou o artigo 5º da lei. Né? Porque eu falei, como assistente técnica, eu preciso que este perito saiba o que é. É a mesma coisa que você chegar com sintoma de Covid e o médico ficar te olhando com cara de ponto de interrogação. O que é isso? Não, eu preciso que esse profissional saiba o que é. Ok. Né? Então, foi essa hora que eles incluíram isso na proposta, né, que foi depois para o Congresso, certo? Então, na verdade, a gente... Eles se sentiram, desculpa te cortar, Sim. Os psicólogos se sentiram um pouco, como se fala, obrigados a entender do assunto e por isso ficaram relutando? Ou eles entendem que o assunto não é pertinente? Eles acham que... Primeiro porque tem essa fake news de dizer que é um copia e cola da teoria do Gardner, e não é. Ok. Segundo, o Conselho Federal de Psicologia foi convidado várias vezes, porque no Congresso houve o convite para audiências públicas. Ok, para se discutir. Para se discutir. Adivinha quantas vezes o Conselho Federal de Psicologia participou? Quantas? Nenhuma. Não se manifestou. Não se manifestou. Tá? E é o tal que quer revogar a lei. Se você não discute, não colabora, tá. E eu sempre entende que não pode. Eu sempre parto do seguinte princípio: se você aponta o problema, você tem que apontar a solução. Ok. E eu não penso, tá? E não é porque eu ajudei a fazer a lei
Que eu tô falando seja revogada. que eu não quero que seja revogada. É porque eu acho que é uma coisa que é uma questão de postura, né? Eles têm que propor a solução, não é revogação. Se for assim, então tem um monte o Código de Trânsito. Nossa, quanta gente que passa sinal vermelho, excesso de velocidade, dirige bêbado, um monte de coisa. Então, o Código de Trânsito não está sendo eficiente. Então, vamos revogar o Código de Trânsito? Não é melhor? Né? Porque não está funcionando. Entendi. Né? Então, é nesse sentido. Então, o que precisaria ter? E uma campanha, existe uma campanha de conscientização, de aprendizado, de entendimento, todo um trabalho para que seja feito, assim? Os órgãos essas entidades de direito de família costumam ter, né? O IBDFAM, eu faço parte da ADEFAS, que é a Associação de Direito de Família e Sucessões, que é como do IBDFAM, né? E a gente está fazendo uma proposta de melhorias da lei da alienação parental, né? O que a gente pode propor para o Congresso no sentido de melhorar a lei. Então, o que precisa? A sociedade vai tendo uma mutação também, ali vai atualizando, ajustando, não é isso? Sim, nós já estamos tendo falsas acusações de alienação parental. Nós já temos a alienação parental da pessoa idosa, tanto a sofrida pela pessoa idosa como a praticada pela pessoa idosa, né? As avós que fazem a alienação parental, por exemplo, tá? Então, são várias situações, são variações até da própria alienação parental. Então, o que a gente precisa? Qualificar estes profissionais para avaliar. Até para dizer, olha, Cíntia, isso aqui não é alienação parental. Por quê? E dar o embasamento. Ah, mas não é científico. 5.000 publicações só em português, entre teses, dissertações, revistas, em periódicos. Como assim não é científico? Eu sou da área acadêmica. O que sai de publicação da área acadêmica sobre alienação parental, que eu fiz um levantamento assim, por baixo, 5.000 publicações em português. E ainda temos em outros idiomas, vai mais umas 10.000 até agora, principalmente inglês e francês. Então, como assim não é científico? A todo momento o pessoal está pesquisando. Então, a sua ideia é, vamos estudar a respeito. Sim. Primeira coisa, depois vamos discutir a respeito, vamos atualizar, e aí sim você pode dar a sua opinião concreta sobre... Instrumentalizar esses profissionais. Ok. Com testes, com instrumentos, com escalas próprias, específicas para avaliação do relacionamento parental, entendeu? Como que é essa configuração familiar, de onde que está vindo. Eu vejo muita situação de perito fazendo somente entrevistinha, que eu chamo de triângulo básico, papai, mamãe e filhinhos. E muitas vezes o alienador está fora desse triângulo. Ele é o padrasto ou a madrasta, ele é a avó, entendeu? É alguém fora destes três. Chega a alcançar até um âmbito assim, um pouco... Vamos alargar as estacas, assim, amigos da família? Amigos da família. Acontece, amigos da família, escola. Qualquer pessoa. Escola? Pode ser escola. A partir do momento que uma escola não permite o acesso daquele genitor à criança, baseado na argumentação de um só, de medo da criança, desse genitor tirar essa criança dali e é dinheiro que sai, essa escola também está se tornando cúmplice do alienador. Nossa, é uma matéria que engloba muita gente. Você entendeu, né? A extensão para onde vai, os profissionais, os médicos, o terapeuta. O terapeuta pode ser o psicólogo clínico, se ele não entender que aquela situação pode ser um argumento de alienação parental, ele acaba ele mesmo, né? Quantos psicólogos que fazem laudo de abuso sexual sem ter
um aprofundamento, sem ter uma visão de contexto familiar, sai uma meia dúzia de linhas lá e elas, né, a partir do momento que um profissional faz isso, se torna também cúmplice da alienação parental. Porque é uma acusação seríssima. É uma acusação pode, séria. assim, em termos, acabar com a vida de uma pessoa, né? Acabar com a vida, principalmente da criança. Da criança, Por da quê? pessoa, Porque essa criança da família. passa a acreditar que de fato foi abusada. Ela é convencida e passa a ser uma verdade, digamos assim. Ela é convencida pelos fatos que estão acontecendo, assim, o que está ocorrendo. Sim. E acaba acreditando Naquele e tornando uma discurso, não é verdade nem no fatos, é o discurso. discurso. Discurso, isso. Os fatos. Não aconteceu o fato. Não. São discursos que acabam sendo. Você quer ver? Um depoimento especial que eu assisti era eu como assistente técnica. O depoimento especial é um tipo de oitiva de criança e adolescente que é feito numa sala reservada com o profissional que está lá. Eu como assistente técnica, essa oitiva é transmitida, né, por circuito fechado, né? E aí a gente assiste da sala do juiz, junto com o juiz, o Ministério Público, o advogado de defesa. Vocês ficam fora. A gente fica fora, Mas tem da acesso sala da audiência, mas aí Entendi. fica um telão, né? Um computador. A gente assiste e aquilo é transmitido por circuito fechado de lá da sala da oitiva. Entendi. Então, uma pérola assim, o garoto já com 10 anos de idade vira e fala assim: eu lembro que quando eu tinha 1 ano de idade, que quando meu pai trocava a minha fralda, ele... E aí? Peraí, você lembra que você tinha 1 ano de idade? Entendeu? Faltou essa pergunta. E a psicóloga que estava lá não teve essa presença de espírito Do óbvio. de perguntar, mas você lembra quando você tinha 1 ano de idade? Capaz de falar, não sei quem que me falou que aconteceu isso, né? Ele Né? poderia, assim, dar essa. Percebe a questão do timing? Sim. A Mas qualidade. não foi perguntado isso? Não foi perguntado isso. Ah, básico. E eu olhando para a cara do advogado, eu falei, pronto, é agora, né? Que a gente vai pegar por aí. Às vezes, algumas perguntas que a gente pode fazer na hora, né? E perguntas que a gente guarda, certo? Para desconstruir na hora do parecer. Porque aí vai falar, tá vendo? Sabe por que é mentira? Porque, olha, tem estudos que dizem que a nossa memória autobiográfica, aquela que faz você saber quem você é, saber seu nome, etc, etc, ela começa a se formar a partir dos 4 anos de idade, 4, 5 anos de idade. Você não se lembra de quando você tinha 1 ano de idade. Não. Entendeu? Evidenciar aqui também que toda essa busca, esse trabalho, essa correria, não é para que facilite, defenda, não. É para que se chegue na verdade, na justiça em relação àquela criança. Sim. Se ela realmente foi abusada, agredida, enfim, se ela sofreu alienação parental ou não. Porque eu entendi agora uma coisa importante que eu não havia pensado. Pode ser que ela não tenha sofrido essa alienação parental, essa agressão, esse abuso direto, mas ficou uma coisa indireta, que ficou como uma verdade na vida dela, que vai ficar marcada e que não precisava, que foi construída de uma forma, digamos, mentirosa, criminosa, sei lá o quê, e que afeta a criança e que não aconteceu. Gente, isso é perigoso. Às vezes, assim, quem acusa tem 2 tipos. Tem aquele que sabe que nunca aconteceu nada, mas faz acusação. Mas aí atinge a criança. Não, quando os faz dois essa atingem a criança, porque é um abuso psicológico. É isso que eu estou falando. É um abuso psicológico, é uma violência psicológica que está prevista, inclusive, no artigo 3º, ela é descrita no artigo 3º da Lei da Alienação Parental,
E a própria alienação parental, ela é prevista como violência na Lei 13.431 de 2017, que é a lei de garantias, né, de proteção à criança ou adolescente vítima ou testemunho de violência. Ela elenca a alienação parental como uma das violências. Então, a alienação parental está existindo. Se ela não sofreu o abuso físico, sexual, tal, ela está sofrendo um abuso psicológico. Que é a alienação parental. Entendeu? Nossa, muito importante. E aí, essa criança não só se constrói a narrativa, tá? Como também ela é tratada em consultório clínico como se fosse uma criança abusada pelo psicólogo clínico. Ela vai crescer achando que foi e nunca foi. E com afastamento, às vezes condenação criminal, porque aí vai para estamos falando só da criança, mas tem todo um contexto, né? Sim, e aí a quem está sendo acusado, tá? O afastamento deste que está sendo acusado, inclusive com uma condenação criminal, reforça a crença de que aconteceu. E é mais uma pena para quem já foi penalizado ali criminalmente pela lei, mas é uma pena que eu falo, ele está sofrendo uma pena como pessoa que ninguém vai conseguir. Sim. E muitas vezes a hora que essa criança ou adolescente descobre que tudo foi uma farsa. Quando descobre? Tem alguns casos que descobrem, não são tão frequentes assim, mas tem alguns casos que descobrem que é uma farsa, eles acabam rompendo com o alienador. Mas também não tiveram o convívio devido com o que sofreu aí, toda essa... Então, fica sem referência, né? Fica. Às vezes o outro já se foi, já faleceu, o outro já... ou não teve a aceita, adequada, né? Já tá tão ferido pelos ataques que aconteceram esse tempo todo, que ele fala, eu não quero mais. Só que a hora que esse filho descobre que era tudo uma farsa, ele vai tentar se reconciliar e não consegue mais. Pode não ter mais essa oportunidade. Não teve, às vezes, anos de convívio que não construiu aqueles, já se tornaram assim... Como se fala? Desconhecidos, né? Sim. Desconhecidos. Olha, é muito... isso tem que ser cuidado, com muito cuidado. Né? Aí, esse termo alienação parental acaba sendo aceito no meio jurídico, né? Porque é lei, porque a gente, né? Só que, assim, a lei presume que a gente já saiba o que já saiba como avaliar. Né? Só que a gente tem essa obstrução por parte do Conselho Federal de Psicologia, principalmente, que quer revogar a lei, então ela começa a criar os empecilhos para a atuação dos psicólogos nessa área. Inclusive aceita a denúncia ética contra psicólogo por afirmar que o caso é de alienação parental. Fere a ética da psicologia? Não fere a ética. Mas aceita... Mas o Conselho aceita. Quer dizer, a gente está cumprindo uma lei federal, mas na concepção dos conselheiros é inadmissível. Por quê? Porque continua essa fake news de que não é científico, de que é um copia e cola de uma teoria externa, e não é. Entendeu? Mas acaba havendo essa perseguição dessa forma. Tanto é que fizeram uma nota técnica, né? O Conselho Federal de Psicologia fez uma nota técnica, né, para que os psicólogos não usem o termo alienação parental. Ou seja, está obrigando os psicólogos a descumprir leis federais. Isso é crime de incitação pública à desobediência civil. Olha, é um tema para assim uma série, né? Não é um tema para um episódio, é um tema para uma série de episódios, porque é um desdobramento
de partes, né? Dá até para fazer um debate, né? Dá, Sobre isso. dá. Um debate quando estivermos aqui com a outra sala de visita, vários, né? Enfim, para que cada um fale o seu. É. Agora, doutora, me fala, o que você sugere para melhoria da prática dos psicólogos jurídicos nas varas de família? Uma coisa a doutora já falou que é a Qualificação. qualificação. Para mim é a palavra mágica, qualificação. Qualificação. Porque é a leitura constante, estudo constante, é se aprimorar mesmo, é conhecer as técnicas, desenvolver instrumentos próprios para avaliar as questões que são demandadas, porque o juiz pergunta, isto é alienação parental? Às vezes a pergunta vem ou do Ministério Público, mas nem só da parte, vem do próprio juiz do Ministério Público, isto é alienação parental? Se sim, da parte de quem? Pode ser de ambos, pode ser de nenhum dos genitores, pode vir de um terceiro, né? Que efeitos isso está acontecendo para a criança? Certo? Entendi. Aí, só que cai no setor técnico, o setor técnico faz uma entrevista, diz que não é alienação parental, ponto, e não explica por quê, de onde é que você tirou essa ideia. É que é discutível, né? E aí, não dá essa visibilidade para alienação parental. O que dá um psicólogo que não avalia porque não conhece. O outro não avalia porque não tem instrumento próprio. Um terceiro que não aponta alienação parental no seu laudo porque tem medo de colocar esse termo e sofrer uma denúncia ética. Só nessa brincadeira você já perdeu 3 casos. Aí, os detratores da lei vão dizer, tá vendo? Não está acontecendo alienação parental, então para que lei? Vai desconstruindo. Né? E se atingirem esse objetivo bizarro, tá? De revogar a lei da alienação parental, a próxima que eles vão destruir vai ser a lei da guarda compartilhada. Porque vai partir desse raciocínio perverso. Se eu posso acusar falsamente, se eu posso me mudar sem falar nada, se eu posso obstruir o contato, e isso não ser considerado alienação parental, então eu não sou obrigada a compartilhar a guarda do meu filho com o outro. Então não vai mais existir lei. Vai desconstruindo. Né? Se com lei já tem essa... já tem esse mau uso, essa confusão, né? Aplicação equivocada. Imagina o dia que não tiver. Então, a doutora entende que se não tiver essa formação mesmo, né? Essa informação e formação dos profissionais na área de psicologia, se não houver uma defesa desse assunto, sim, vai ser, assim, será uma ferramenta a menos para se chegar à justiça, para se chegar à verdade da criança, do que realmente está acontecendo. Sim. É isso que a doutora acredita. Sim. E agora me fala um pouquinho, porque a doutora é tão entusiasmada no assunto e na defesa, como que chegou essa paixão por esse assunto, né? Esse trabalho, essa paixão por esse assunto específico, né? Certo. E quem é, no dia a dia, a Denise, tão conhecida Denise Pericini, porque tem Denise Maria Pericini, mas é bem conhecida, né? Por Denise Pericini. Quem é essa pessoa e por que essa paixão? Eu acho que veio justamente desses casos, desse convite para participar da elaboração da lei, a partir justamente do que a gente estava vendo dos casos dos clientes. Quando saiu a lei da guarda compartilhada, que a gente tentou fazer aplicar a lei e tivemos dificuldade de fazer aplicar a lei porque, porque o senhor abusou sexualmente do seu filho, o senhor teve, sei lá, a pessoa chegou lá para buscar e não tinha mais ninguém na casa,
A genitora se mudou, a genitora não deixa ligar. Na época só tinha telefone, não tinha os aplicativos que a gente tem hoje. Sim, eu sou assim. Então, assim, aí que a gente começou a compilar esse material. Eu Então, acho que a sua paixão veio, sabe por quê? Aham. É de ver a injustiça nesse ponto da sociedade. Sim. Então o que te trouxe, né? Essas situações inesperadas Essas questões. que começaram a aparecer, foi uma surpresa para todo mundo. A gente achou que por ser lei, então vamos fazer cumprir, Sim. né? E de repente começamos a ter os problemas na hora da aplicação. Então, de fato, foi causando essas desigualdades, essas injustiças, Foi aumentando o seu amor em chegar à justiça, né? Foi. Em fazer a justiça Eu acho ser. que sim. E quem é Denise Pericini em casa, no dia a dia? Tá. Nós nos vemos tanto assim como profissionais, que esquecem um pouquinho quem é a Denise. Tá. Eu tenho 55 anos, sou casada, eu sou filha única, né? Meus pais já são falecidos. Sou casada há mais de 20 anos com o mesmo, e já falei que eu vou reencarnar casada com ele. Eu já vi que é um amor. Né? E meu marido é nigeriano. Nigeriano. Né? E temos 2 filhos, que agora já são adultos. O Ricardo, O Ricardo está aí, nos bastidores. Tem 18, o Vitor tem 19, né? Quase gêmeos. Quase, porque com 5 meses de vida do Vitor, eu engravidei de novo. Sem planejar nem nada, assim, sem... Mas já criou junto? Enfim, vai. Mesmo remédio, pediatra, mamadeira, até a roupa, né? Que são 2 meninos, né? Então, aí já dá banho no outro, põe fralda em um, põe fralda no outro, já fazia a linha de produção ali, vai. E trabalhando. E trabalhando, porque o consultório não podia parar, não, né? E como fazia com os meninos? Revezando um pouquinho com o pai, né? Pai participativo. Botar ele na fita. E então também autônomo, né? Porque ele também ele dá aula de inglês, ele é historiador, ele é formado em história lá na Nigéria e inclusive já lançamos um livro dele. Que lindo. Tá? Sobre a guerra de Biafra, que foi um conflito armado que aconteceu na Nigéria no final dos anos 60. Tá? O livro está pronto, a gente está produzindo ele já para... Já tem editora? Tem editora. A editora tá. A editora é de um colega advogado lá em Fortaleza, para quem eu presto serviço. Olha só. Também do escritório lá em Fortaleza, o Marcos Duarte, ele tem uma editora própria de publicações jurídicas, mas também abriu esse espaço para gente, né, para publicar o livro dele, do meu marido. Então, ele está pronto, agora a gente está produzindo a impressão já. Que lindo. E é isso. Falou do marido, brilhou os olhinhos dela. Vai começar a chorar daqui a pouco. Nós podemos ver, assim, pela sua história, que é uma história de querer superar todos os dias, uma história de superação em nome, em prol da justiça, que a justiça seja feita. É uma mulher... Denise pode-se falar que é uma mulher em busca que a justiça seja feita na sociedade, né, através dessa dor da sociedade que você entendeu que é importante ser resolvida. Tá. Parabéns! Sim, obrigada. Mulher brilhante. Vou falar de novo aqui dos seus livros, né? Esses livros lançados. Agora vai ter o do maridão também. Sim. Está convidada a participar várias vezes, quantas vezes achar necessário aqui do podcast. E estamos juntos na luta, né? Pela justiça. E parabéns mesmo. Um abraço, estamos aqui, obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço a oportunidade, Cíntia.
porque eu acho que essa área técnica, né? A gente não falou da Libras. A Libras, que é uma... Libras, que é gente, a uma, a terceira paixão a dela. minha terceira A paixão. primeira, É a marido família, e filhos, a depois segunda, a psicologia justiça jurídica, e a terceira, a Libras. que também veio dessa... essa é uma questão pessoal, né? Pessoal. Eu sempre... não tenho assim, uma necessidade, parentes surdos, ou enfim, mas eu sempre tive essa curiosidade de conhecer. Então, hoje em dia, eu tenho esse cadastro no TJ, também como intérprete para as audiências, para acompanhar esses A criança casos. possa se expressar, né? Não, mas aí não só com criança, com adultos também, audiência, tribunal de júri. Às vezes tem alguém, ou é testemunha, ou é a parte, sabe? Alguém ali que precisa de um intérprete. Então, o juiz nomeia, né? Importante. Convoca para estar ali presente, para acompanhar aquela pessoa que está dando depoimento, às vezes é o réu. Sim. E é o surdo. Não é só com criança, não. A gente já teve situação de ter depoimentos especiais feitos com intérprete, né? E que precisa, né, de uma comunicação diferenciada. Né? Sim. Mas que também é uma paixão, assim, para mim. Né? Eu sou escorpiniana, então é aquela coisa intensa, aquela coisa apaixonada, uma coisa que não é meio termo, não, é para ser mesmo. Ou não se envolve, ou mergulha de cabeça. Entendendo as pessoas e fazendo com que elas possam ser ouvidas através do seu trabalho. Exato. Consegui compilar assim, numa frase? Para que elas consigam ser entendidas e ouvidas através de Comunicação. você. Comunicação. Comunicação. Eu acho que essa que é a palavra-chave aqui para mim. Lindo. Perfeito. Palmas para o seu trabalho. Obrigada. O pessoal da produção palmas para o seu trabalho. Que Deus abençoe e continue te dando aí essa alegria, esse tempo e essa paixão por tudo isso. Vamos dar um tchau aí pro público, lá para a câmera do meio. Certo. Tchau e até o próximo episódio. Beijo para todos. Muito obrigada. Olá. Que Deus abençoe vocês. É isso. Como é que é para eu aprender também? Assim, muito obrigado. Eu ia falar uma boa tarde, eu não sei que horários que vai ser. Deus que vai abençoe, ser. como é? Que Deus abençoe vocês. Abençoe vocês. Uhum. É isso aí, vamos terminar assim. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau.